o relatório de 2023, eu vejo que havia uma expectativa muito alta das habilidades cognitivas na interação homem-máquina. Então, se pensava assim, para dominar a máquina, primeiro, eu tenho que ter um pensamento analítico, onde eu vou levar ela a fazer alguma coisa. E segundo, eu preciso ter um pensamento criativo. O que eu posso fazer de diferente com a inteligência artificial? Na sequência, como a máquina tem todo o conteúdo do mundo, e aí a gente vem de uma experiência de vida, de conteúdo, de educação baseada em conteúdos, a gente acredita o seguinte, lá em 2023. Bom, então eu preciso fazer uma autogestão mais eficiente, tá? Essa autogestão mais eficiente, ela está representada nessas habilidades aí meio de roxinha. E a gente sai de uma era de responder perguntas. O que foi prova a tua vida inteira? Responder pergunta. O que é inteligência artificial? Fazer pergunta. Olha a mudança de paradoxo. A gente sai de uma era de responder perguntas e para responder pergunta a gente precisava memorizar conteúdo. E agora a gente passa a uma era de aprender como fazer perguntas. Quem já trabalhou bastante com inteligência artificial sabe que se você não tiver foco, você se perde rapidinho, porque ela vai te dando, abrindo caminhos, e você fica ali, se você não tiver foco, você se perde e vai perder o seu objetivo inicial. Mas, principalmente, essas habilidades em lilazinho, claro, elas querem mostrar a alta eficiência está em você se adaptar rapidamente a toda essa mudança que ela representa. Eu quero mostrar para você uma imagem que eu duvido que você não tenha passado por isso entre o final do ano passado e o começo desse ano. Na semana passada, antes de fazer esse planejamento aqui desse nosso papo, a gente estava conversando no grupo da Academia GPT, dos pesquisadores, e cada um de nós, com o passar, a gente começou todo mundo junto, pesquisando junto. E hoje cada um de nós tem mais uma especialidade. E a semana passada, a gente estava falando assim, gente, vocês também estão sentindo, nós estamos em março ainda, e o meu cérebro está com a sensação que ele foi drenado, porque é tanta mudança, tanta coisa acontecendo, a sensação de não conseguir acompanhar. Então, deixa eu contar para você aqui de perto, professor, a gente não tem desenvolvida a core skill de resiliência, adaptabilidade e agilidade. Porque nós nunca precisamos disso. Porque as coisas mudavam na nossa profissão, seja a profissão de graduação, seja a profissão como docente do ensino superior, elas levavam um tempo para mudar. A própria academia tinha um tempo para publicar as evidências que a gente precisava para que a gente fizesse as mudanças necessárias. E isso está atropelado hoje, isso mudou completamente hoje. Então, nós estamos também sentindo a falta dessa core skill. E se a gente olhar o relatório de 2025, ela é a segunda mais importante depois do pensamento analítico. Nós, professores, aprendemos a desenvolver pensamento analítico ao longo da nossa formação profissional. Os professores que têm aí pelo menos a partir de 35 anos trabalharam com certeza em cima de pensamento analítico. Mas nós não fomos preparados para resiliência, adaptabilidade e agilidade na adaptabilidade. É por isso que nós estamos. E eu achei essa foto e eu mandei para os colegas e falei assim, gente, olha nós aqui inteirinho. E é exatamente assim que a gente está se sentindo. Essa semana, entraram lá no grupo e falaram assim, saiu atualização de tal coisa, a Gemini mandou, saiu outro modelo, saiu outra alternativa de não sei o que no chat GPT. Eu falei, gente, eu não tive tempo ainda de ver a última que saiu. Tá percebendo que a gente também está sofrendo as consequências desse mundo que está mudando de forma insana? Então, quando eu volto lá para o relatório de 2023, eu vejo que nessa época, trabalhar em equipe só aparecia na última colocação, no 8º lugar, que tudo era em torno, não, se eu mantiver pensamento crítico e analítico, eu tô no topo da onda. Mas as habilidades interpessoais e sociais, elas não pareciam que iam ter tanta importância como no relatório de 2025 elas passaram a ter.
E aí, lembra da intimidade artificial que eu comentei ali atrás? Pois é, as habilidades interpessoais e sociais, elas emergem no relatório de 2025 porque elas vêm de um cenário onde a intimidade artificial acabou se tornando um efeito colateral muito preocupante na nova geração que acabou crescendo entre telas e algoritmos, como eu mostrei no início desse nosso papo. Uau! Olha só como lá no final a gente olha e aquela sensação de descaso que a professora que relatou, que trouxe o relato, percebeu, na verdade não era descaso. E na época eu também não consegui identificar isso com ela. Então hoje, se a professora assistir a nossa gravação e se ela se identificar, ela vai saber que é ela, porque ela vai lembrar do nosso papo. Eu também não sabia naquela época, porque esse termo foi cunhado em 2023, mas ele só foi divulgado a partir de 2024, porque foi a partir de 2024 que começou a se perceber na fala, no comportamento, nas atitudes dos discentes do ensino superior, os efeitos colaterais dessa tal intimidade artificial. Não tá fácil tentar prever um futuro onde nenhum dado do passado serve como referência. Para ela, aquele distanciamento emocional do estudante era descaso. Hoje, a gente olha tudo que foi pesquisado e a gente chega à conclusão que é intimidade artificial e que pode ser combatida, sim, com uma trilha de aprendizagem de um professor que entende que isso acontece, fortalecendo core skills, fortalecendo competências socioemocionais, sem abrir mão de conteúdo, mas fortalecendo habilidades de equipe, e é isso que a gente tem aqui no relatório de 2025. Note que trabalhar em equipe subiu, liderança e influência social nem existia no relatório de 2023. E hoje, liderança e influência social é o top de trabalhar em equipe. Ah, Denise, vem aqui. Ah, Denise, liderança social. No começo da inteligência artificial, eu pesquiso inteligência artificial desde que começou, porque eu me aposentei e logo em seguida começou a inteligência artificial. Eu falei assim, tem um desafio legal, vou entrar por aí. Muitos professores, era muito engraçado, a gente chegava para falar de engenharia de prompt e eles falavam assim, ah, não, mas espera aí, eu vi lá no Insta, ou eu vi no TikTok, eu vi um influencer, ou eu vi no YouTube, uma lista de prompt, que com essa lista, e aí muita gente passou a usar a lista de prompt. E eu passei a incluir nos meus cursos para professores o seguinte, lista de prompt para educação não serve, porque lista de prompt só serve quando você não entende o que está acontecendo na inteligência artificial. Mas sabe o que hoje, agora falando de intimidade artificial e falando dessas competências que estão no relatório do Fórum Econômico Mundial, sabe por que traz isso à tona? Porque muitos deles confiaram na influência social de influencers, de youtubers, de gente que vive de passar na sua telinha lá no seu celular e que você, de alguma maneira, por algum motivo, passou a confiar nessas pessoas. Isso acontece com você, isso acontece comigo, isso acontece com o aluno. E quando isso acontece com o aluno, a gente fica bravo, mas a gente tem que ser o referencial de influência social que ele tem. Ah, eu tenho que ter conta no TikTok, não sei aonde. Não, mas você tem que entender qual é o argumento que você vai devolver para esse aluno na hora que ele fala assim, ah, mas essa lista de prompt aqui, ah, mas vamos testar outra. Se você procurar aqui no canal, os Masterclass de janeiro e fevereiro, eu entrei o ano falando do desafio 50 prompts em 2025. E eu fiz 2 Masterclass antes desse, mostrando prompts que a gente criou para a educação. Prompt para o primeiro dia de aula. O que aquele prompt faz por você, como professor, e pelo aluno, como um aprendiz de inteligência artificial, o que aquele prompt faz? Então, eu explico em cada um dos Masterclass, eu explico o detalhe de como aquele prompt ele serve como ferramenta didático-pedagógica também, tá?
E aí a gente vai, deixa eu só me diminuir aqui para você ver melhor. E aí a gente vai, então, ver que prever o futuro com inteligência artificial acabou se tornando um imenso desafio. As probabilidades que a gente sempre fez para prever o futuro, o que eu vou fazer o ano que vem, o que eu vou dar de aula o ano que vem, o que eu vou agregar na minha disciplina o ano que vem, eles sempre eram baseados nos comportamentos do passado. E agora, numa realidade com tecnologia disruptiva, eles não são mais válidos. E é por isso que é tão importante a gente conhecer essas core skills, conhecer o conceito de intimidade artificial e lembrar das palavras da Esther Perel que eu coloquei para vocês lá. Assistam, tem toda a gravação da fala dela na South by Southwest de 2023. Resgatar conexões humanas pelo fortalecimento das habilidades socioemocionais. É aqui, então, que a gente precisa levar para a sala de aula, para a nossa trilha de aprendizagem, competências socioemocionais. Um outro spoiler alert para os professores de neonatal e pediatria é que quando eu pedi para a inteligência artificial projetar a clínica de fisioterapia do futuro, a inteligência artificial, como ela estava baseada na discussão de core skills que eu fiz a partir do relatório do Fórum Econômico, ela projetou uma sala de integração familiar. Ou seja, onde a família, desde cedo, dentro do tratamento fisioterapêutico, também vai interagir com o fisioterapeuta e com a realidade da criança que está em atendimento com inteligência artificial. Para quem já assistiu palestras da gente em eventos e tal, sabe que a gente trabalha com Alexa, a gente trabalha com outras tecnologias de inteligência artificial preditiva, que não é a generativa, que é essa que a gente está falando, e que ela já desempenha um papel muito importante como suporte na prescrição e acompanhamento fisioterapêutico. E eu vou mostrar mais detalhes disso lá em Salvador. Uau! Então, para fechar, mudanças nos subsussores dessa nova geração são consequências diretas dessas tecnologias disruptivas. Essas tecnologias disruptivas são o fato do algoritmo só reforçar no passar da tela aquilo que ele gosta, aquilo que ele curte. Isso gera dopamina barata. Ano passado a gente fez essa discussão. Recupera no canal, assiste lá, prof. A gente precisa disso para elucidar, melhorar a nossa visão do nosso estudante em sala de aula e poder entregar mais do que só o conteúdo, porque o conteúdo hoje está na ponta do clique dele. E são essas tecnologias disruptivas que geram a tal da intimidade artificial, movidas pela tal da dopamina barata. É por isso que eles precisam de vivências, de experiências. Ninguém vive uma nova experiência assistindo aula teórica expositiva. Eles precisam de atividades. É para isso que existem metodologias inovativas, ágeis, ativas, imersivas e analíticas. E estratégias que servem a essas metodologias. Tem aula aqui no canal que eu já gravei com isso daí. Quem é assinante Docência Flix tem curso disso lá na plataforma Docência Flix. Além disso, a gente precisa garantir que essas vivências que a gente coloca na trilha de aprendizagem, elas tenham um caráter coletivo e colaborativo, porque a gente tem uma geração que gosta de ficar na sua tela, no seu quarto, no seu mundinho. E a gente precisa trabalhar com esse estudante as competências e as core skills, principalmente, no sentido dele trabalhar em equipe, a adversidade, a escuta ativa, a empatia. Isso é muito importante, ele não tem. Ele tem subsunsores que foram formados de outra maneira. E aí vem a curadoria de trilhas de aprendizagem mais eficientes. E por fim, então, a gente volta lá quando a Esther Perel fala para a gente: é preciso fortalecer as habilidades socioemocionais dessa geração que desenvolveu intimidade artificial, e é aqui que entram as core skills que eu acabei de apresentar para vocês
no relatório do Fórum Econômico Mundial. A gente tem uma reportagem da Revista do Ensino Superior: competências socioemocionais são inadiáveis. Instituições de ensino superior precisam desenvolver as competências socioemocionais para que os estudantes possam lidar com as incertezas. Lembra? Agilidade, resiliência, flexibilidade ou adaptabilidade. E a IBM também já publicou um material esse ano mostrando quais as habilidades que qualquer pessoa precisa acabar desenvolvendo agora em 2025 por causa do avanço grande da inteligência artificial. E a essa altura do campeonato, você deve estar se perguntando assim: habilidade, competência, hard skill, core skill, soft skill. Quem não se sente confuso não está vivendo a docência no dia de hoje. Oh, não! Isso faz parte. Então, para gente fechar, eu quero dizer para vocês o seguinte: toda vez que você ouvir habilidade é uma capacidade que a gente pode treinar e medir. É uma aptidão. Você pode treinar e pode medir. Já competência é uma habilidade, aquela que você treinou e mediu, quando ela é colocada junto com um conhecimento para gerar uma ação em um cenário específico, quase sempre relacionado, no nosso caso do ensino superior, relacionado à profissão, ao campo de trabalho, a posicionamento ético, posicionamento profissional, postura e coisas do gênero. As hard skills são habilidades técnicas ou profissionais, aquelas que são típicas da área para a qual você forma. Elaborar uma anamnese, fazer um exame físico na saúde, são hard skills. Já as soft skills são comportamentais, são habilidades que compõem a formação do sujeito para o século XXI, mas diferente das core skills, as soft skills, elas são trabalhadas desde a educação básica, baseada no modelo chamado Big Five. Já as core skills, elas são competências que anualmente o Fórum Econômico Mundial vai para o mundo do trabalho, faz uma pesquisa em 100 e tantos países e volta e diz assim, pelo mundo está se procurando um profissional assim, assim, assim. Essa é a nomenclatura que a gente não recebeu. Essa nomenclatura, ninguém nunca me ensinou no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado, porque essa nomenclatura é muito nova. Então, prof, você não está sozinho, a gente está junto nessa, a gente está aprendendo junto, só que a gente precisa abrir os olhos, porque isso faz parte do novo compromisso docente, sim. E dentro de todas essas skills, o centro de reorientar o processo educacional, seja na educação básica, seja no ensino superior, continua sendo o desenvolvimento de habilidades genuinamente humanas. Em tempos de inteligência artificial, a gente precisa saber o que a gente delega para a inteligência artificial, o que é genuinamente humano, e a gente não pode abrir mão. E pasme, a gente precisa ensinar isso para o aluno, porque o aluno delega para a inteligência artificial e não exerce o seu papel genuinamente humano, e é aí que nasce aquele relato que a gente começou a discussão de hoje. E eu quero fechar com a mesma coisa que eu abri. Eu trouxe para abrir essa nossa discussão esse relato dessa professora. Ela se assustou com o que ela viu no comportamento do estudante e tudo começa aí, quando eu me permito perceber que o meu aluno está tendo um comportamento que eu não esperava, que eu nunca identifiquei e que absolutamente eu não sei como lidar com ele. Eu não posso negar isso. Eu tenho que encarar isso e tenho que discutir. E como eu disse antes, hoje eu posso dizer para ela que naquele dia que a gente conversou e até achou que era um descaso, a gente até achou que poderia ser um descaso, hoje, depois que eu li muita coisa, depois que eu estudei muita coisa, eu chego à conclusão que não pode não ter sido descaso, mas sim esse aluno mostrando um efeito da intimidade artificial tão típica da geração dele. Hoje eu tenho a solução. Professora, nós precisamos trabalhar as habilidades de trabalhar em equipe. E as habilidades de trabalhar em equipe, entre as top 8 está empatia, escuta ativa, liderança e influência social.
Você, professor que está assistindo, ou que vai assistir a gravação, vai falar assim, influência social. O estudo de caso diferentão que eu vou levar vai provar isso para você, que isso não é papo de hoje, não. Sabe por quê? Porque esse vazio interpessoal que a gente está detectando nessa nova geração, ele está vindo dessa intimidade artificial que eles desenvolveram. Mas o mais importante é que essa intimidade artificial, ela não está se encaixando naquilo que a gente conhece, como a gente resolvia problemas antes. Então, não adianta, a gente precisa atualizar o conhecimento que a gente tem para que a gente possa pegar os novos problemas e analisar com novos olhos. Eu e ela, final de setembro, outubro do ano passado, quando nós tivemos essa conversa na capacitação que eu dei, nós analisamos a partir da perspectiva que a gente tinha, das nossas gerações, que tinham muita empatia, eram muito interpessoais, a gente, principalmente na fisioterapia, na saúde, a gente é muito do outro, a gente observa, a observação atenta, né? E ela não percebia isso naquele estudante, naquela situação. Então, hoje, eu tenho, assim, muita tranquilidade de falar que eu estou feliz de trazer na memória esse relato, só que agora meio apagado, no sentido de que toda vez que eu olhar para ele, eu vou lembrar que essa geração, ela vem com subsensores que foram desenvolvidos com o uso contínuo de telas, reforçados por algoritmos e por dopamina barata. Sim, as tecnologias mediadas por inteligência artificial têm um papel decisivo no futuro do trabalho. A gente não pode fugir disso. Mas a gente precisa repensar os caminhos da formação superior. E é aqui que a gente pode usar as core skills a nosso favor. Esse foi o encontro de hoje. E no próximo encontro, eu vou pegar tudo isso daqui que eu falei para vocês e vou levar para colocar em ação em trilhas de aprendizagem inovadoras. Porque no fim dessa história, você deve estar bem assim, né? Como que eu levo isso para a sala de aula? Eu escolhi as de trabalhar em equipe para poder discutir com mais vagar, porque elas são aquelas que vão combater a intimidade artificial, que é o problema que eu ouvi ano passado inteirinho dos professores e eu não sabia que tinha essa definição até então. Então, nesse Masterclass de março, eu estou tendo a oportunidade de falar, olha, se você conversou ano passado comigo, falou que o teu aluno estava distante, que ele não sabia, que a gente ficou preocupado, que era muita tela, isso. Olha essa tela aqui agora e você vai lembrar que a gente conversou, a gente até tinha a ideia de que ele precisava ter mais empatia, a gente precisava ter algumas soluções, mas hoje eu posso falar isso baseada em fatos, baseada no relatório do Fórum Econômico Mundial. Esse Masterclass de março, como a gente está fazendo junto com o Esquenta, com os professores do Congresso de Salvador, eu vou deixar ele gravado na íntegra por 60 dias. Então, sim, você pode passar o link para o seu colega, você pode assistir de novo, joga ele na sua telona, lá no YouTube, na sua telona, estoura uma pipoca, senta, pausa, pensa no que eu falei. Tem um monte de QR Code que eu trouxe para você antenar, ampliar a sua visão. A sacada do Masterclass é essa. Masterclass não é uma conversa para conteúdo. Masterclass é uma conversa para comportamentos, para mudanças no mundo do trabalho, e é um espaço onde a gente discute o que ninguém mais discute com a gente, sabe por quê? Porque isso vale muito. Isso está valendo para mim e vai valer para você o seu espaço no mundo do trabalho, uma melhor remuneração e, obviamente, o sucesso no seu processo de ensino-aprendizagem. Eu quero agradecer de coração, explorem o canal, se inscreva no canal para que você não perca nada, curta, comente, compartilhe o link e eu espero você no nosso próximo encontro, na semana que vem. E se você ainda não é Flix, vem ser Flix com a gente, docênciaflix.com.br. Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por estar aqui, por assistir agora, assistir depois, mas principalmente, muito obrigada por permitir-se olhar o mundo da docência por novos olhares. A gente se encontra na próxima quinta-feira. Tchau!